Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e que o Espírito Santo possa agora nos unir nesse dia de formação permanente para agentes de pastoral familiar da paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha. Nessa apresentação, queremos que você conheça como funciona a estrutura de trabalho da pastoral familiar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira aula foi Entenda o que é pastoral familiar. A segunda foi Perseverar. E a terceira aula, que é a de hoje, é o desejo de crescer no conhecimento da Igreja e do Santo Evangelho. E a aula de hoje é o desejo de crescer no conhecimento da Igreja e do Evangelho. Começamos a nossa aula de hoje falando da necessidade de entendermos o plano de salvação. Nós temos que entender. Por que foi necessário um plano de salvação? Ora, Adão e Eva, eles tinham plena liberdade com o Senhor. Seduzido pela serpente, eles então desobedecem Deus. A oferta de Satanás a Adão e Eva foi: come do fruto proibido, que vocês serão semelhantes a Deus. Então esse desejo do homem de substituir Deus vem lá do pecado original. E assim, nos tempos modernos, onde nós temos aí em pleno desenvolvimento o modernismo, globalismo progressista, então através da cultura, da música, do teatro, da televisão, nós estamos vendo cada vez mais as nações tirando Deus e dando ao homem, à mulher, a oposição de Deus. O verdadeiro culto é para o homem, o verdadeiro culto, então, é para os desejos. Nações e nações estão colocando nas suas constituições, nas suas leis, leis que contrariam abertamente o santo mandamento da lei de Deus. Contrariando mesmo, nós somos mundanos, né? Assim diz as nações. Legaliza o aborto, legaliza a ideologia de gênero, legaliza toda a união que não é abençoada, né? Então, você vai ver em plena convivência social e dentro das famílias. Essa ideia modernista e progressista dentro da família, né? Não é que o modernismo como cultura e nem o globalismo progressista como cultura é combatido pela igreja, jamais. O que a igreja combate são um grupo de pessoas com poder que usam desse instrumento de desenvolvimento da arte, da ciência e da cultura para criar dentro das famílias e na nossa cabeça a ideia de que é lícito fazer alguma coisa porque a lei assim nos dá essa licitude. Bom, não tem nada a ver uma coisa que a Estado e a nação fala que não é crime. Não tem nada a ver, né? De jeito nenhum. É porque o Estado falou que não é crime, eu vou cometer aquele pecado. Eu estou cometendo o pecado do mesmo jeito, eu vou para o inferno do mesmo jeito. Agora, usando todos esses instrumentos culturais, está havendo uma transformação na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, que estão aceitando tudo. Basta você pegar o carro e ir ali na frente de uma escola qualquer. Você vai ver jovens abertamente exercendo o seu direito é, de conviver, de ter relações com pessoas do mesmo sexo, sem problema nenhum. Isso aí exposto é um pecado contra o sexto mandamento, exposto em praça pública, sem nenhum pudor, nada, né? Então, assim, estamos degradando, estamos destruindo os valores que nós herdamos dos nossos pais e que a Santa Igreja Católica, em 21 séculos, vem passando para nós. Ah, mas sempre existiu isso desde a igreja primitiva? Sempre existiu isso. E sempre a igreja falou que foi pecado, que era pecado. Sempre existiu. E a igreja sempre falou que é pecado. O que nós não podemos é, no seio da família, nós animarmos os nossos jovens e filhos a cometer esse pecado com consentimento dos pais. Porque a novela tem isso, o filme passa isso, e as leis permitem, então dentro de casa também agora é permitido. Então é assim que nós vamos encontrar as nossas famílias completamente pressionada pela sociedade a
fazer essas exceções, porque não tem profundidade espiritual, não tem compromisso nenhum com Jesus Cristo, não tem compromisso com a Santa Igreja, não tem compromisso com nada. Mal vão na igreja de vez em quando no domingo e dão lá aquela contribuição, a oferta, achando que aquilo é dízimo. Nem dizimistas são. Então é isso que nós temos que fazer, é resgatar essas famílias. Como? O agente de pastoral tem que ter o desejo no seu coração de crescer no conhecimento, na graça da igreja, né? E conhecer o Santo Evangelho, conhecer a Santa Tradição, né? A Santa Tradição da igreja nos trouxe a Bíblia, nos trouxe a devoção a Maria, nos trouxe os dogmas da igreja. O Santo Magistério, desde a igreja, desde os apóstolos até os dias de hoje, vem nos trazendo a orientação de como interpretar a Bíblia. A Bíblia não tem que ser interpretada, cada um interpreta do seu jeito, como pregou, foi pregado no tempo da revolta protestante. Isso vira uma confusão só, cada um interpreta do seu jeito. Não, existe um Santo Magistério que dá orientação teológica, doutrinal, na interpretação de cada palavra da Santa Palavra de Deus. Entender a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, né? Entender qual é o sentido. Esses livros, Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu uma letra sequer na Bíblia. O que nós temos relato que Jesus escreveu é quando ele escreveu na areia alguma coisa lá que ninguém sabe o que é, o que foi. A única coisa que Jesus escreveu, a letra de Jesus, nós só conhecemos aí. Mas a Bíblia nos traz a palavra de Deus, nos traz a palavra de Jesus Cristo, como? Pela santa tradição, pelo santo magistério, e foi o santo magistério, usando da santa tradição, que nos trouxe a Bíblia do jeito que nós conhecemos. Nós temos que estudar, ter interesse em conhecer a cristandade, o período medieval, ou mesmo o período do primeiro século ao quarto século, onde foi desenvolvida a patrística. Os padres nos trouxeram, os primeiros padres nos trouxeram, através da santa tradição do santo magistério, tudo o que nós trazemos de fé relevante até os dias de hoje. No tempo da escolástica, olha só, um movimento que surge da igreja para o mundo, falando assim, não, a fé e razão têm que andar junto. Na escolástica, os santos padres criaram as primeiras faculdades, universidades. Então, se você faz uma faculdade, faz um terceiro grau, agradeça a Santa Mãe Igreja Católica. Foi nesse tempo, então, que foi gerado, criado essas universidades para que fosse debatido mesmo com toda clareza a razão da fé. Muita gente critica a Igreja Católica no tempo da Santa Inquisição. A Inquisição Católica, ela serviu muito mais para proteger o povo das injustiças do Estado. Estado e Igreja andavam juntas naquele período e realmente a Inquisição servia mais para aliviar a mão pesada do Estado, que queria condenar por qualquer coisa e tirar a propriedade das pessoas e tudo mais. Agora, a Igreja também tropeçou nesse caminho, tropeçou. Mas, de qualquer forma, a Inquisição, o período que a Igreja Católica esteve envolvida, aconteceram entre 900 mil mortes. Se justas ou injustas, eu não quero tratar aqui. Uma morte sequer já nos traz a indignação. Então, não é essa a situação. O que nós queremos falar é que a Inquisição protestante ela foi muito mais impactante em termos de injustiça, porque durante a Inquisição protestante, só no período ali onde houve o rompimento com a igreja, 42 mil mortes. Muita morte, gente. A maioria das mortes foram de freiras, padres, freis e cristãos católicos. Igrejas eram invadidas, queimadas, a parte sacra da igreja, o Santíssimo, jogado à lama. Foi muito complicado, muito violento. Aqui no Brasil mesmo nós tivemos vários casos. Veja, só de um navio passar um pelo outro, um trazia a igreja, a bandeira de Roma, a igreja católica, e o outro trazia a bandeira calvinista. Só de passar um navio pelo outro, 48 pessoas foram mortas, né, incendiadas, mortas. Invasão de igreja aqui no Brasil, no Nordeste, o calvinismo holandês foi muito rude
igrejas invadidas, queimadas, as pessoas mortas, seus líderes perseguidos, tiveram a costa aberta e coração arrancado pelas costas para uma prática pagã de fazer levar a pessoa ao sofrimento, ao martírio. Então, é, nós estamos vendo assim que a Inquisição protestante ela foi muito mais violenta. Mas isso você não estuda na escola, não é falado. Por quê? Há um interesse do mundo, principalmente o mundo progressista e modernista, que acontece a partir da Revolução Francesa para cá, de destruir a Santa Igreja. Porque destruindo a Igreja, você destrói a barreira, as muralhas do valor moral das famílias. E a família sem o moral pode dar curso a uma série de investidas, como a lei do aborto, a ideologia de gênero, a união homoafetiva. Então, tudo isso dá-se curso quando você inibe e destrói a igreja. Porque a igreja é a palavra de Deus que é ecoada na nossa sociedade. Uma família que não tem mais esses valores morais, ela permite, o pai e a mãe incentivam até seus filhos, né, a praticar esses pecados. Pais e mães que são completamente a favor do aborto, né, ainda justifica. Sem saber que aprovando o aborto agora, você que tem 30, 40 anos de idade, você também daqui a pouquinho estará aprovando a eutanásia. Então, seus velhinhos, a partir do momento que eles não são mais úteis para o Estado, poderão ser, conforme a lei, mortos, né? Sem problema nenhum. Não haverá assassinato, né, de velhinho, de idoso, porque eles são descartáveis. Né? Assim também como uma criança no útero de uma mulher que não desejou estar grávida, passou a ser descartável. Esse desprezo pela vida é o que a igreja defende. A igreja não é contra o modernismo cultural, a igreja não é contra o globalismo e o progressismo cultural, não, cultura, não é contra isso não. Agora, certas pessoas com poder, políticos e financeiros, querem usar essa instrumentação para destruir a família, através das novelas, filmes, através de uma série de outras iniciativas para, então, destruir a igreja. É esse o nosso temor, é essa a nossa preocupação enquanto igreja. E você que quer e deseja ser um agente de pastoral, deve entender e servir ao Senhor sabendo que, ao entrar numa casa, numa família, você vai encontrar esta situação, família totalmente destruída. Por isso que o desejo de crescer no conhecimento, o desejo de servir a Deus, né, na pastoral familiar, passa por essa espiritualidade, para que você possa auxiliar essas famílias a encontrar a verdade. Quem encontra a verdade será liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa liberdade que teremos no Espírito Santo há de nos levar de volta à casa do Pai, entendendo o plano de salvação, entendendo a Santa Mãe Igreja e seus objetivos, e sendo um servo fervoroso no Espírito Santo para auxiliar as igrejas, as famílias, a entender o plano de Deus e aceitar a salvação. Assim concluímos o nosso terceiro videoaula sobre a formação permanente para a agente de pastoral familiar. Logo na próxima segunda-feira entraremos com o quarto assunto, né? O quarto assunto sobre a continuidade do nosso encontro, que vai ser estar aberto às formações. Então nós vamos entender o que é participar de uma formação, né? Então, que tipo de formação? Se você quer ser pregador, palestrante, se você quer ser um evangelizador, um catequista, se você quer entender ou trabalhar na secretaria, ou trabalhar como ligação, ou trabalhar como intercessor. Então, essas formações é que nós vamos falar dentro da nossa escala de formação permanente para agente de pastoral. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.